Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre circuitos de anestesia. Primeiro vídeo, na introdução, falando dos objetivos do circuito de anestesia, que pode ser dividido de algumas formas, mas o objetivo geral é levar oxigênio aos pacientes e fazer com que seja possível a eliminação do dióxido de carbono produzido na sua respiração, produzido pelo seu metabolismo e eliminado através da respiração. Esses podem ser utilizados eventualmente em anestesia, com o paciente respirando espontaneamente ou com ventilação assistida ou controlada, manual ou mecânica, dependendo do tipo de estratégia anestésica planejada, e também escolhendo da melhor maneira qual o modelo de circuito de anestesia que vai ser mais adequado para aquele paciente, para aquele tipo de ventilação, além da oferta de oxigênio e ajudar na eliminação do dióxido de carbono. O circuito de anestesia também se presta, quando da anestesia, principalmente inalatória, da possibilidade de oferecer ao paciente também os anestésicos inalatórios. Deve ser, na medida do possível, confeccionado com simplicidade de manuseio, para um bom entendimento do seu funcionamento e uma boa adaptação das técnicas anestésicas a cada um cada um dos modelos possíveis de serem utilizados. Devem ser circuitos acurados, onde conseguimos, na medida do possível, oferecer com o menor custo possível, utilizando esses aparelhos com o melhor desempenho e, sendo possível, a mensuração da concentração dos gases e dos anestésicos, dos vapores anestésicos, a possibilidade de intercambiar modos ventilatórios quando necessário, oferecer algum grau de segurança na utilização. Obviamente, essa segurança deve ser máxima na confecção do planejamento entre o paciente em questão, as patologias, o tipo de cirurgia e o modo ventilatório escolhido, e de preferência com custo reduzido. Os componentes básicos do circuito de anestesia são condutos de baixa resistência, bolsa reservatória, que serve não só para avaliar a ventilação do paciente quando é ventilação espontânea, mas também para servir de reservatório de gases e vapores, onde podemos eventualmente auxiliar a ventilação do paciente com a assistência ou controle manual da ventilação. Deve ter uma saída expiratória para que seja possível a eliminação do dióxido de carbono produzido pelo metabolismo do paciente, e também do excesso de anestésicos que retorna para o circuito anestésico no caso de uma necessidade de ventilação com volume minuto maior. Também para a eliminação do dióxido de carbono e dos agentes anestésicos na fase de recuperação da anestesia, onde há necessidade de ter essa saída expiratória, sem a qual haveria um acúmulo de gases e vapores nesse circuito, eventualmente levando a um aumento da pressão do sistema, com risco de barotrauma e volutrauma no paciente. Existe a possibilidade de utilização de absorvedor de dióxido de carbono, a famosa cal sodada ou cal baritada. Utilizamos no Brasil praticamente só a cal sodada, que vai ser descrito posteriormente, que serve de absorvedor de dióxido de carbono para reutilização dos gases que o paciente eventualmente expira e que circulam em algum tipo de circuito circular, como vai ser visto posteriormente. E, inclusive, a existência do absorvedor de CO2 vai ser um dos quesitos para a classificação para a divisão dos tipos de circuitos, que podem ser divididos em circuito
circular ou circuito sem reinalação, como vai ser visto posteriormente. Nesse diapositivo, então, a classificação, o sistema de Mapleson, que é o sistema que classifica os sistemas sem reinalação, sistemas que não são circulares, e o sistema circular, que vai ser visto também posteriormente. O sistema de Mapleson, ele se baseia na utilização do chamado T-de-Aire. T-de-Aire desenvolvido, idealizado por Thomas Aire em 1937, que utilizava uma peça em T, onde um dos ramos vai ser conectado no tubo do paciente, o outro vai servir de entrada de gases e vapores anestésicos, e o terceiro vai servir de via de eliminação na fase expiratória, podendo também servir naquele paciente onde se pretende uma ventilação controlada, o tamponamento alternado dessa via expiratória, que pode servir, então, de meio para gerar alguma pressão positiva no sistema respiratório do paciente. Então, a clássica peça T foi desenvolvida e idealizada por Thomas Aire, mas foi sofrendo várias adaptações, como é demonstrado nesse diapositivo, e várias foram as formas de utilização que levaram a uma série de adaptações e modos de utilização inclusive, associação de mais de uma peça em T, para que fosse formada a forma de ventilação mais usada em anestesia pediátrica, por exemplo, como vai ser visto posteriormente. Essas formas de utilização do sistema sem reinalação, então, levaram em 1954, a William Mapleson fazer a classificação e a designação dos diversos modos de montagem desse sistema sem reinalação, designando letras para cada um dos modelos que poderiam ser utilizados em anestesia. Então, desses modelos, podemos ver que a maioria deles conta com uma bolsa reservatória, menos o modelo E, que praticamente não é utilizado mais nos dias atuais. O modelo A e o modelo D são os mais utilizados, e o modelo F, que é uma pequena modificação semelhante ao modelo D, já que conta com uma entrada de gases frescos próximos ao paciente, a saída dos gases expiratórios longe do paciente, próximo à bolsa reservatória, e que serviriam, então, de ventilação controlada ou espontânea nos diversos pacientes. Então, William Mapleson, em 1954, fez essa classificação segundo as letras A, B, C, D, E e F, e os diversos modelos, então, foram sendo utilizados com maior ou menor frequência e sofrendo adaptações, como, por exemplo, o modelo Mapleson D, que foi redesenhado de uma maneira a formar um tubo coaxial, onde a entrada de gases frescos acontecia por um tubo central, que levaria o oxigênio, junto com a mistura oferecida ao paciente de gases e vapores, a uma região próxima do paciente, como se fosse realmente uma pressão D, e a expiração do paciente acontecia entre o tubo externo e o tubo interno. Então, esse tubo coaxial serviria de uma maneira diferente de utilizar o desenho do mapa D, como vai ser visto com mais detalhe posteriormente. Esses diversos modelos foram utilizados e testados em estudos, e foi demonstrado que a maior eficiência de utilização para ventilação espontânea seria com a utilização do modelo A. O modelo A é aquele modelo, como foi visto anteriormente,
onde a entrada de gases frescos ocorre próximo à bolsa reservatória. E uma forma mnemônica boa de se lembrar sempre do Mapleson A é lembrar que a entrada dos gases frescos acontece próximo ao anestesista, da letra A, então, e a saída expiratória próximo ao paciente. Então, esse seria o modelo mais eficiente para ser utilizado em ventilação espontânea e depois dele, seguindo em eficiência progressivamente mais reduzida, o D, o E, o F, o C e o B. O método mnemônico descrito por alguns autores, a Dog Can't Bite, o modelo A, o modelo D de Mapleson, o C e o B, terminando aqui na sequência decrescente de eficiência na utilização dos modelos de Mapleson. Atentando, então, sempre para a informação de que o modelo A, apesar de ser o mais eficiente, o modelo D também pode ser utilizado com alguma segurança na utilização da ventilação espontânea. Em relação à ventilação controlada, o modelo D, Mapleson D, é o mais eficiente de todos. O modelo A, ele não se presta, ele precisaria de um volume minuto muito alto para conseguir eliminar o CO2 de maneira eficiente. Então, de novo, o Mapleson D é eficiente e efetivo para o modelo de ventilação, tanto espontânea quanto controlada, mas os demais não são muito bem aceitos para ventilação controlada, com exceção do modelo D. Aqui a apresentação da descrição, nomes alternativos dos sistemas. Então, o modelo F, que também é chamado de Jackson-Riis, o modelo A, que pode ser chamado também de McGill, e existe também uma forma coaxial, que é o modelo de Leck, como vai ser visto posteriormente, e o modelo D de Ayres, que é o modelo de ventilação, para ventilação controlada, mas eficiente, mas que também pode ser utilizado com um modelo coaxial no sistema de bem, como foi demonstrado, como foi comentado anteriormente. Em relação ao fluxo de gases frescos, na ventilação espontânea, utilizando o modelo Mapleson A, a ventilação pode ser conseguida com 70 a 100 ml por quilo por minuto de ventilação minuto. Mas se por acaso for utilizar esse A, o modelo A, para ventilação controlada, vejam que o volume minuto ele vai ter que ser utilizado em cálculo de consumo muito maior. 3 vezes o volume minuto seria o que necessitaria ser utilizado na ventilação controlada com o modelo A. Em relação ao modelo D, na ventilação assistida ou espontânea, a utilização de volume minuto bem acima também do que era utilizado na ventilação espontânea do modelo A, mas ele pode ser utilizado ainda assim, mas com cerca de 2 vezes o volume minuto, 150 a 200 ml por quilo por minuto. Enquanto se o D utilizado para ventilação controlada, ele vai ser utilizado com o mesmo volume minuto que se utilizaria se fosse utilizar a ventilação espontânea com o Mapleson A. Então, 70 a 100 ml por quilo por minuto. Então, na designação fácil de atenção, a escolha do modelo a ser utilizado segundo a logística, o planejamento ventilatório, se for utilizar a ventilação espontânea, utilizar o Mapleson A com um volume minuto de mais ou menos 70 a 100 ml por quilo por minuto, e se for utilizar a ventilação controlada, usar o Mapleson D com uma ventilação, um volume minuto de 70 a 100 ml por quilo por minuto também. E o Jackson Riis, que é uma forma um pouco modificada do Mapleson D, também pode ser utilizado, mas aí vai ter que ser utilizado um volume minuto bastante aumentado também.
Aqui, outro diapositivo falando de nomes alternativos, mas, de novo, o Mapleson A também chamado o modelo de McGill, o modelo C, que praticamente não é utilizado em anestesia, mas utilizado para resgate, reanimação, é bastante semelhante à forma de se utilizar o sistema sem inalação de bolsa, válvula e máscara que a gente usa no adulto, mas aqui ele não utiliza a válvula. O modelo C, então, o fornecimento de gases frescos muito próximo da válvula expiratória PL e da máscara do paciente ou do tubo do paciente também. Então, é um modelo que não tem tubo corrugado, é bastante próximo, como se fosse mesmo aquele conjunto de bolsa, válvula e máscara que se utiliza para ventilação no adulto, que a gente usa normalmente. Mas, se necessitar ventilação espontânea ou controlada, cerca de 2 a 2,5 ml, 2 a 2 vezes e meia o volume do paciente. O modelo B praticamente não é mais utilizado, tem esse tubo corrugado aqui, da mesma forma que o modelo Mapleson C, no Mapleson B, tem tanto entrada quanto saída de gases próximo ao paciente, mas no modelo B, Mapleson B, nós temos aqui o tubo corrugado. Então, esse também não é um modelo não é um modelo mais utilizado hoje em dia, o Mapleson C também não. O Mapleson D, como foi dito anteriormente, se presta à ventilação controlada com maior eficiência do que para a ventilação espontânea, e nele a entrada de gases acontece próximo ao paciente e a válvula PL próximo à bolsa reservatória, contrário do que acontece no Mapleson A. O Mapleson também praticamente não é utilizado mais, ele não dispõe de bolsa reservatória, apenas o tubo corrugado, entrada de gases e na parte distal não tem bolsa reservatória, tem só a via de saída dos gases expirados. E, de novo, o Jackson His, que é uma forma um pouco modificada, não tem a válvula PL do Mapleson D, mas tem a saída ali no fundo da bolsa, que também funciona um pouco parecido com o Mapleson D. E, de novo, mostrando agora isoladamente os modelos, então o sistema de Mapleson A, que também é chamado, como disse anteriormente, sistema de McGill, a gente tem a entrada de gases frescos próximo à anestesista. Isso serve para ajudar a gente no método mnemônico de saber qual é o Mapleson A, é a entrada de gases frescos perto e se presta de maneira adequada para ventilação espontânea. Então, uma vez na fase expiratória, a bolsa reservatória está cheia, desde que a gente forneça um volume próximo do volume minuto do paciente, 70 a 100 ml por quilo por minuto. E quando o paciente inspira, então tem o esvaziamento parcial da bolsa, e quando ele expira, a parte que sai do espaço morto do paciente sai primeiro, e a parte da ventilação alveolar vem depois, no final da expiração, e é o que vai sair pela válvula expiratória. Então, a válvula PL próxima do paciente serve para eliminar mais facilmente o volume de ventilação alveolar, que é o que está trazendo o dióxido de carbono, já que no espaço morto não tem troca gasosa, ali tem só o que estava entrando, volta para recompor com o que está vindo através do fornecimento de gases frescos para a nova ventilação do paciente. E aí facilita a eliminação aqui dos gases provenientes da ventilação alveolar do paciente. E depois, na próxima ventilação, então, uma parte do que vem da bolsa reservatória também vai ser eliminada junto com uma parte do volume de ventilação alveolar do paciente, e uma parte vai ser destinada à ventilação alveolar. Então, detalhes.
é eficiente para ventilação espontânea, o volume, o fluxo de gases frescos em torno de 70 a 100 ml por quilo por minuto. Ele não é eficiente, ele é ruim para utilizar em ventilação controlada, e a válvula PL é próxima ao paciente, tá? Então, aqui ele diz que não é adequado para prática para utilização em anestesia pediátrica, mas a gente utiliza bastante, né? O nosso sistema de Baraca, a gente vai ver mais tarde. O sistema de Baraca, ele não vem com válvula PL, que a gente usa normalmente no Brasil, ele vem com a bolsa reservatória, e dois pontos de saída ou entrada de gases frescos. Então, se a gente coloca a entrada de gases frescos mais distante do paciente, deixando a outra entrada, que é sem a válvula PL, próxima ao paciente, então a entrada próxima à bolsa reservatória e a saída próxima ao paciente, então funciona como uma Apleson A. E a gente só precisa trocar a fonte de oxigênio e gases frescos para próximo do paciente para transformar aquele mesmo sistema em sistema Mapleson D. Então, é o que a gente faz normalmente e costuma funcionar bastante eficiente, com bastante eficiência, pelo menos para indução anestésica, para procedimentos de curta duração. Aqueles procedimentos de maior duração, procedimento com maior consumo de gases e vapores, a gente normalmente acaba utilizando o sistema circular, que é mais econômico, polui menos a sala e traz outras vantagens, como aquecimento, umidificação do ar e coisas mais que a gente vai comentando no próximo vídeo, quando a gente falar sobre o sistema circular. Aqui é o sistema de leque, que é uma adaptação do Mapleson A. Ele também funciona como Mapleson A, mas ele é diferente do que a gente apresentou no diapositivo anterior. Ele é um tubo coaxial, onde tem a entrada de gases frescos por um tubo de maior calibre que vai ao paciente, e a expiração do paciente vai sair pelo tubo interno para sair pela válvula APL, que está próximo da bolsa reservatória. Então, funciona como se a entrada de gases fosse realmente próximo do anestesista, e como no Mapleson A, e a saída, embora a válvula PL esteja muito distante do paciente, próximo da bolsa, mas a via de saída está próximo da via respiratória do paciente, porque ela começa logo aqui nesse tubo interno do tubo coaxial para ser eliminado. Então, é uma outra maneira de se utilizar um sistema Mapleson A, que ao invés de ter essa válvula próxima do paciente aqui, mas a via de eliminação ela começa próxima ao paciente, funcionando como funciona o Mapleson A. E uma outra adaptação é o funcionamento em paralelo com a via de entrada e saída em paralelo, como se fosse um sistema circular, mas não é, porque não tem absorvedor de CO2. Então, a entrada de gases frescos ocorre lá embaixo, perto do anestesista, e esses gases frescos, a mistura vai ser recebida pelo paciente e a eliminação vai começar aqui nessa outra via. Então, a vantagem do modelo de cima, o Mapleson, o sistema de leque com um tubo coaxial, é que quando o paciente expira, o ar que ele expira tem uma temperatura um pouco maior, que vai oferecer um pouquinho de calor ao ar que ele vai inspirar. Então, tende a manter o ar que ele vai inspirar, a mistura gasosa que ele vai inspirar um pouquinho mais aquecida. O resto é semelhante, apenas a diferença é que ao invés de ser no modelo de cima, ele é coaxial, no modelo de baixo eles são tubos em paralelo. O tubo coaxial A
também pode ser oferecido em ventilação espontânea com o mesmo volume minuto, 70 a 100 ml por quilo por minuto. Apesar da válvula APL estar longe do paciente, o início da via expiratória está perto do paciente, então funciona da mesma forma que o Mapresson A e da mesma forma que o Mapresson A convencional, ele também não é adequado para utilização em ventilação controlada. Os modelos B e C, como eu falei, não são praticamente utilizados. O modelo C ainda tem um pouco de possibilidade de ser utilizado em resgate, pela facilidade para ventilar o paciente. Se você mantém a válvula PL fechada no paciente com necessidade de reanimação, você pode ventilar o paciente com facilidade. É um sistema leve, ele não é longo, e você consegue ventilar sob pressão. Mas não, isso assemelha um pouco àquele sistema de adulto, como foi mencionado anteriormente, que tem esse desenho aqui embaixo, que é o modelo C. E se tivesse uma válvula aqui unidirecional, aí seria aquele sistema convencional que a gente usa com frequência para ventilar o paciente adulto, sistema bolsa, válvula e máscara, ou tubo, né, se houver necessidade. Então, eles são pouco utilizados. Nenhum deles, eu deixei aqui só para citar, que a gente precisa conhecer os diversos modelos. Então, em comum, os dois têm entrada e saída próxima ao paciente, e a diferença é que um tem o tubo corrugado e o outro não tem, os dois têm bolsa reservatória. Aqui o sistema Mapresson D, onde a entrada de gases frescos ocorre próximo ao paciente, aí existe a válvula PL próximo à bolsa reservatória. E no nosso sistema, como eu mencionei anteriormente, ao invés dessa válvula PL aqui, a gente tem um outro pino aqui, onde a gente pode conectar a borracha de entrada de gases frescos, ou num lado ou no outro. Se a gente colocar a entrada de gases frescos aqui, funciona como uma Mapresson D. Se a gente colocar a entrada de gases frescos aqui, vai funcionar como uma Mapresson A. Então, a descrição clássica é com válvula PL, mas na maioria dos hospitais no Brasil, essa válvula PL ela não existe. São dois pinos de entrada onde a gente acopla aquela borracha que vai chegar com os gases frescos. E a adaptação interessante que foi desenvolvida aqui, semelhante àquele sistema de LEC, baseado no Mapresson A. Aqui o Mapresson D gerou o circuito de Bain, que também é um modelo semelhante ao Mapresson D de dado, perdão. Só que aqui, ao invés dos gases frescos entrarem pelo tubo de fora, eles entram pelo tubo de dentro. Então, os gases frescos vão entrar aqui pelo tubo interno desse tubo coaxial, e vão ser oferecidos lá próximo ao paciente. E quando ele expirar, a saída dele, a válvula, vai estar lá próximo à bolsa reservatória. Então, o funcionamento é bem semelhante. Aqui, tanto no modelo convencional quanto no modelo no circuito de Bain, a gente pode utilizar em ventilação controlada, com bastante eficiência, mas se a gente for utilizar a ventilação espontânea, a gente provavelmente vai ter que aumentar, praticamente dobrar o volume minuto oferecido, por causa da inadequação para a ventilação espontânea desses dois circuitos. Então, eles são adequados para ventilação controlada, apesar de poderem ser utilizados em ventilação espontânea, só que deve ter a atenção para aumentar o volume minuto. E o Mapresson E e F, que praticamente também não são mais utilizados. O E é aquele sem bolsa reservatória, os dois recebem o fluxo de gases frescos próximo ao paciente, sendo que um tem a bolsa reservatória, que é o F, e o E não tem. O F, chamado também de modelo de Jackson-His. Então, no momento da fase inspiratória e da fase expiratória, a gente tem aqui
seguido pelo fluxo de gases frescos e pela expiração do paciente. Mas também são modelos que eu coloquei aqui só para a gente saber que existem e que não são praticamente utilizados, tá? Lembrar que eles não têm válvula PL também, tá? Funcionamento, a forma de chegada e saída dos gases. Então, no modelo A, como eu falei, modelo para ser utilizado, o Mapresson A para utilizar em ventilação espontânea. Quando o paciente expira, ele elimina primeiro o volume minuto do espaço morto, que não contém CO2, e quando ele começa a eliminar o volume de ventilação alveolar, começa a eliminar aqui o conteúdo de CO2, e quando ele inspira de novo, uma grande parte desse CO2 já foi eliminado, então ele vai respirar uma respiração com os gases frescos que vêm e os gases frescos que já tinham entrado e saído do espaço morto dele. E os demais modelos estão representados aqui, mas de significação importante para a gente, o modelo A e o D. O modelo D, então, quando o paciente inspira, ele recebe os gases frescos, e quando ele expira, o que ele expirou vai ser eliminado para o tubo corrugado, enquanto vai entrando mais gases frescos, vão entrando mais gases frescos aqui, que vão ajudar a eliminar esse CO2 pela válvula PL lá próxima à bolsa reservatória, e quando o indivíduo inspirar, ele vai receber os gases frescos que entraram e uma parte do volume contendo CO2 que ele vai receber na próxima ventilação controlada, vai ficar ali no espaço morto dele. Então, é isso que acontece. Então, a entrada dos gases frescos fica perto do anestesista ou da bolsa reservatória também, no MAPRESSON A. De importância, a válvula APL fica perto da bolsa reservatória ou do anestesista no MAPRESSON D. O Mapleson A, ele se presta à ventilação espontânea, o D pode ser utilizado também, e o Mapleson D, ele é o melhor para ventilação controlada. Esses são os pontos mais importantes. O Jackson Riz é usado tanto para ventilação espontânea controlada, mas a gente tem que usar 2 a 2 vezes e meia o volume minuto do paciente. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo. Essa foi uma breve explanação sobre circuito respiratório, circuito de anestesia. Falamos aqui primeiro sobre o circuito sem reinalação, classificação Jackson-Riz. Eu comentei lá no começo da apresentação que foi desenvolvido, idealizado o TDI, e Mapleson dividiu, classificou os diversos sistemas respiratórios sem reinalação em 6 categorias, nomeando cada uma delas com a letra do alfabeto, A, B, C, D, E, F. E, recentemente, eu fui perguntado por um anestesiologista por que esses sistemas são chamados sistemas de Baraka, né? Esse sistema que a gente utiliza aqui são todos chamados sistemas de Baraka. Por quê? Porque Anis Baraka, em 1969, ele deu nome a esses sistemas. Então, graças a ele, ele teve a ideia de colocar mais uma ação para os diversos sistemas aqui. E então, em 1969, ele deu a denominação do sistema de Baraka, que é o sistema utilizado, diferente dos que estão aqui.
é o sistema que a gente utiliza normalmente, como eu comentei anteriormente. Então, ao invés de ter essa válvula PL, vai ter uma outra entrada como essa, e no sistema de Baraca a gente vai utilizar ou uma entrada ou outra. Se utilizar a entrada próxima ao paciente e a saída longe do paciente, próximo do anestesista, vai ser o sistema MAPRA-SONDE que está sendo utilizado. E se a gente colocar a entrada próxima ao anestesista com a liberação dessa via aqui para ser utilizada como via de saída, então vai ser utilizado o sistema de MAPRA-SON-A, respeitando sempre os volumes minutos adequados para a forma de ventilação. Se é espontânea, a gente vai utilizar a entrada próxima ao anestesista e 70 a 100 ml por quilo por minuto. Se for ventilação controlada, a gente vai entrar com os gases frescos próximos ao paciente, liberando aqui o conteúdo de saída, e a gente vai tamponar essa saída e apertar a bolsinha reservatório para gerar pressão ventilatória. Então, vai fazer o MAPRA-SON-D com tamponamento aqui digital e a insuflação manual do paciente. Então, Anis Baraka, um anestesiologista, ele idealizou essa forma de utilização e, por isso, a gente chama esse sistema utilizado em pediatria, com mais frequência em pediatria, de Baraka por causa disso. Espero que tenham gostado do conteúdo, muito obrigado pela companhia e um grande abraço.